Bora lá, galera. Hoje o assunto ele é bem importante, é assunto sobre bufunfa, din-din, né? E eu costumo dizer aqui que todo assunto que envolve grana é importante, né? Já falar sobre multas exorbitantes que o Santos tem para poder, se quiser, se pretende, trocar a sua comissão técnica, possíveis salários dos novos treinadores que o Santos está de olho. Então, já vou pedir hoje de deixar o seu like, né, para ajudar a gente a divulgar mais esse vídeo. É só clicar no joinha aqui embaixo, não custa nada, beleza? Só para ajudar a gente. Então vamos lá, né? Desde que o Santos foi eliminado no Paulistão para o Corinthians, alguns diretores, alguns dirigentes já gostariam que o Santos trocasse sua comissão técnica. Mas o Marcelo Teixeira preferiu dar um voto de confiança, confiar no trabalho. Ele entendia que o Caixinha pegou um time que foi se montando ao decorrer do campeonato, com jogos de domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, não tinha tido tempo hábil para poder trabalhar com o elenco que ele foi montando ao longo da competição. Foram chegando jogadores ao longo da competição, né? Inclusive o próprio Neymar. Né, então, o Marcelo queria dar esse tempo para o Caixinha poder provar, né, todo o potencial que a diretoria confiou nele. E aí passaram-se 20 dias do que o Santos foi eliminado pelo Corinthians até a estreia contra o Vasco, né? E foi aquele vexame, o Santos sai na frente, tá com o jogo na mão e toma uma virada do Carille que o ano passado inteiro não conseguiu fazer uma virada pelo Santos. Então começou muito mal, mas mesmo assim, vamos a mais uma semana. O Santos treinou uma semana inteira para jogar contra o Bahia. Enquanto o Bahia ficou pensando na Libertadores, jogou quinta-feira um jogo super pegado contra o Internacional, empatou na quinta e veio aqui na Vila no domingo e arrancou um empate contra o Santos. Estava ganhando, tomou a virada e depois no final ainda conseguiu arrancar o empate. Então, jogando com time misto, tá? No segundo tempo foram entrando algumas peças principais, mas jogando com time misto. Então, assim, realmente o trabalho do Caixinha e da sua comissão até agora é muito fraco, muito aquém do que a gente espera, e não vem evoluindo, né? Mesmo com semanas cheias de treino, com os 20 dias que teve uma mini intertemporada entre a eliminação do Paulista e a estreia no Brasileirão, não conseguiu evoluir nada. Então, realmente preocupante o trabalho do Caixinha. Eu que gostei quando ele foi contratado, era um dos nomes que eu gostaria que o Santos tivesse trazido realmente, porém não vem se comprovando, né? E aí, agora, o que que pega? O Santos se vê numa encruzilhada, por quê? O Santos, ao mesmo tempo, não confia mais no trabalho do Caixinha, isso tá claro, o Santos foi atrás do Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho deixou isso bem claro na sua entrevista, e mesmo assim o Santos não se vê refém de uma multa que ele mesmo colocou no contrato. Então vamos falar um pouco sobre essa multa, que eu fiquei assim, em choque, eu não acreditei. Para mim era mentira quando falaram a primeira vez, mas aí mais de um veículo falou, outro veículo falou, falei, cara, então é verdade realmente. A primeira multa que eu vou colocar aqui é só do Caixinha, tá? E foi uma multa que quem trouxe foi o Rodolfo Gomes, do Futeboteco. Ele trouxe em primeira mão essa multa do Caixinha, só dele, tá? Não tô falando de comissão técnica, só do Caixinha a multa é de 13 milhões de reais. Então, se o Santos quisesse se desfazer apenas do Caixinha, manter todo mundo que ele trouxe, só de se desfazer dele, 13 milhões de reais. É como se você tivesse um jogador que custaria 1 milhão por mês. E você vai deixar de ter um jogador que custa 1 milhão por mês só para poder se livrar do Caixinha. Vocês conseguem entender o tamanho do rombo? Agora, a parte pior, isso piora, tá? A comissão técnica inteira, isso aí é informação já do painel Santista e do painel Santista do nosso amigo Messias e do Wagner Federico, é de 30 milhões de dólares. Aí na imagem eu coloco como símbolo Pedro Malta, né, que é auxiliar do Caixinha, e a comissão toda, né, preparador de goleiros, preparador físico, etc. E isso porque o Santos fez aquela limpa no começo do ano, demitiu todo mundo, né? Inclusive Arzur e outros que já estavam aqui há anos, e confiou totalmente no Caixinha para trazer essa nova comissão técnica, todos esses novos funcionários, né? E agora tem uma multa gigantesca de 30 milhões de reais se quiser se desfazer de todos. E qual que é o problema disso aí? Por exemplo, o Santos vai lá e contrata o Guardiola. Cara, o Guardiola, será que ele vai querer trabalhar com um preparador de goleiros que o Caixinha trouxe? Será que ele vai querer auxiliar? Será que ele vai querer o Pedro Malta, que é o auxiliar técnico do Caixinha hoje? Será que ele quer o mesmo preparador físico do Caixinha? Provavelmente não. Então você vai ser meio que obrigado a se desfazer da comissão técnica inteira se você quiser trocar o técnico. Para poder vir um novo técnico com a sua comissão de confiança, sabe? E aí colocando outros valores de multa em cima e vira uma bola de neve. Então o Santos está refém da própria multa. Como é que você dá uma multa de 30 milhões para uma comissão técnica do Caixinha
de um técnico que, desculpa, eu gostava do nome do Caixinha. Eu gostava realmente. Ainda acho que ele pode, de repente, melhorar e desenvolver um bom trabalho no Santos. Porém, é um cara que, assim, tirando os títulos no México, ele nunca ganhou nada. E vinha de um trabalho muito ruim no Bragantino, em 2024. Não era um cara que vinha em alta pro Santos investir alto e colocar uma multa alta. Não. É um cara que vinha em baixa. Era um cara que o Santos ia fazer mais bem pra ele do que ele bem pro Santos. E o Santos vai lá e coloca uma multa exorbitante que agora tá totalmente refém. Como é que vai se livrar da comissão técnica? Se o Santos toma uma goleada do Fluminense no domingo, o que vai fazer? Vai manter o Caixinha por causa da multa de 30 milhões que a comissão técnica dele tem? Ou você vai ter que dar um jeito e pagar essa multa para poder trocar e manter um projeto, manter um trabalho até o final do ano com um técnico melhor, com uma comissão técnica melhor? Vocês conseguem entender a falha no planejamento que foi feita? Você não pode. Cara, você ter uma multa de 30 milhões de reais para a comissão técnica do um Guardiola, porra, beleza. São ossos do ofício, é uma aposta que vale o risco. Você tá trazendo um cara multicampeão, um cara que todo mundo ama, um cara que tem a confiança de todo mundo, não só da torcida, da mídia, de todo mundo, dos jogadores. Agora você traz o Caixinha, que é um cara que aqui no Brasil não conquistou nada. E aí você coloca uma multa desse tamanho, como é que você vai se livrar agora, cara? E se você se livrar, você vai ter que pagar você vai ter que dividir em milhões de vezes para poder arcar com essa burrice que você fez, provavelmente vai deixar para a próxima gestão do Santos aí pagar. Cara, que amadorismo, de verdade. E agora eu vou falar um pouco para vocês dos salários, né? Vamos supor que o Santos aceite pagar essa multa para a comissão do Caixinha e realmente converse com os 3 nomes que tá todo mundo falando. Então eu vou falar aqui, vou na ordem de salário, tá? Primeiro, Dorival. Segundo o que eu apurei aqui na seleção brasileira, o Dorival tá ganhando 1,6 milhão de reais. Então é um valor alto. Porém, se você pegar como parâmetro outros técnicos aqui no Brasil, por exemplo, o Abel, a comissão do Abel parece que gira em torno de 3 milhões. Eu não sei se a comissão é em 3 milhões ou se é só para ele 3 milhões, tá? Mas é assim, é o maior salário do Brasil. E assim, o Dorival viria para ganhar metade, né? O Dorival é um cara que a gente pode falar o que quiser dele. Cometeu várias falhas durante sua carreira inteira, mas é um cara que, assim, nos clubes, ele é campeão, cara. Ele foi campeão por onde passou, campeão no São Paulo, campeão no Santos, campeão no Flamengo, entendeu? Então, assim, é um cara que nos clubes ele sempre traz resultado, entendeu? O que eu menos o que eu não gosto do Dorival é que eu acho ele muito frouxo, cara. Eu acho que é um cara que aceita tudo, sabe? É um cara que, assim, na seleção brasileira mesmo, ele convocava quem mandavam convocar e acabou, sabe? Não tem personalidade, mas é um cara campeão. Isso a gente não pode negar, né? Mas esse é o valor, 1,6 milhão, tá? Seguindo a ordem, Sampaoli. Aí eu peguei como parâmetro não os trabalhos do Sampaoli na Europa, tá? Eu peguei como parâmetro o salário dele no Flamengo e era um salário de 2 milhões de reais. É um salário já mais salgado, porém, se você pegar os valores de hoje em dia, cara, se você quiser um técnico de ponta, você vai ter que gastar. Não tem jeito. É o que eu falei do Abel. O Abel ganha 3 milhões. Então, como é que você vai fazer? Você quer trazer um Sampaoli? É um cara que, pô, aqui no Santos, o cara fez chover, o cara, pô, saiu aclamado, é um cara que a torcida do Santos tem um carinho gigante, ele é um cara que pratica o futebol que o torcedor do Santos quer ver sendo jogado. Então, e aí, você aceita pagar 2 milhões? Eu acho que é um risco que vale, entendeu? Você prefere pagar 1,6 milhões 1,6 milhão no Dorival ou 2 milhões no Sampaoli? Eu gosto mais do Sampaoli. Eu acho que vale mais o risco pagar 2 milhões no Sampaoli. E isso, lógico, tô falando parâmetro que eu falei, como eu falei antes, na época que ele trabalhou no Flamengo, tá? Talvez ele queira receber até um pouco mais hoje, né? Os valores são outros. Então, é isso. São Paulo 2 milhões. E para fechar o trio, né? Que o Santos tá de olho, Tite, né? Tite aí com salário de 2,5 milhões na época que tem no Flamengo também, né? Que foi seu último trabalho aí. E, cara, é complicado, tá? Mas eu acho que, na minha visão, já falei aqui antes, o futebol que eu mais gosto de ver sendo jogado é o do Sampaoli. Porém, eu acho que para necessidade do Santos hoje, o nome que eu prefiro é o Tite. Eu acho que é um cara que vai conseguir organizar esse time, é um cara que vai chegar com muita moral, é um cara que fala a língua, um cara que vai chegar respaldado pelo nosso craque, pelo nosso astro, que é o Neymar. O Neymar já disse em várias entrevistas que o Tite é o melhor treinador com que ele já trabalhou. Então, olha a moral que o Tite chegaria no Santos com o astro, o cara que todo mundo admira, o elenco inteiro admira, o elenco inteiro brilha o olho quando olha pro Neymar, e ele tá falando, ó, o melhor técnico que eu já trabalhei é o Tite. E aí chega o Tite. O que os caras vão fazer? Os caras vão fazer o que o Tite mandar. Se o Tite mandar eles lamber o chão, eles vão lamber.
Então, assim, é um cara que vai chegar muito respaldado, cara. Eu acho que o Santos precisa disso no momento. É um choque de realidade. É um cara que chegue com moral de falar o que ele quiser e a galera vai abaixar a cabeça e vai aceitar. Entendeu? Então, por isso, na minha visão, o Tite, além de ser um cara multicampeão, né? O Tite também ganhou o título por onde passou, fez um trabalho maravilhoso na seleção, apesar das 2 eliminações nas Copas, que eu critiquei bastante, principalmente contra a Croácia, eu achei bizarro o que aconteceu. Porém, ele fez um trabalho, o trabalho inteiro, se você pegar o trabalho no completo, no geral, foi um baita trabalho, tá? Então, assim, dos nomes que o Santos tá indo atrás, eu iria no Tite. Segundo o Giovanni Martinelli, ele acha que se o Caixinha cair, o Tite só não vem pro Santos se não quiser, tá? Porque a preferência também da maior parte da diretoria e do Marcelo Teixeira seria pelo Tite. Então, é isso, 2,5 milhões. É um valor que, assim, fica ainda abaixo do maior salário do Brasil, que é o do Abel, né? Como eu já falei. E vamos ver se ele aceitaria também, né? Não adianta só a gente querer, porque se o treinador não quiser, ele não vem. Por exemplo, o Dorival Júnior parece que o São Paulo chegou a sondar e ele falou que no momento ele não quer assumir nada. Então, será que pro Santos ele aceitaria? Será que o Tite gostaria de vir para a Vila depois de ter toda a história que ele construiu no Corinthians? Enfim, é um cara que é todo pragmático, né, também. Parece que quando ele veio aqui na Vila ele foi cuspido pela torcida, quando ele veio jogando pelo Corinthians. Então ele pegou essa bronca da torcida. Será que daria certo? Então, assim, tem vários fatores, né? Mas o principal fator é esse aqui: 30 milhões. Será que o Santos vai arcar com essa bucha? Vamos ver. Eu acho que se o Santos não tomar uma goleada pro Fluminense no domingo, eu acho que o Santos ainda vai manter, mesmo que perca de 1-0, 2-1, eu acho que mantém o caixinha por conta dessa multa, tá? Se fosse metade, se fosse 15 milhões a comissão completa inteira, já é um valor absurdo, mas eu acho que o Santos ia arcar. Agora, 30 milhões é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro pra você jogar fora assim desse jeito, por conta de um erro de planejamento. É isso, galera. O que acharam do vídeo? Gostaram dos dados? Quem vocês preferem? Eu já perguntei no outro vídeo, mas pouca gente respondeu. Quem vocês preferem, né? O Tite, o Sampaoli ou o Dorival? Ou manter o Caixinha? O que vocês fariam nessa situação, pensando em tudo, tá? Pensando financeiramente, no valor das multas, no valor dos salários dos que vão vir. O que vocês fariam? E agora que tá no final do vídeo, por favor, viu até o final, deixa o like, se inscreva no canal. O nosso canal tem uma estatística muito triste, tá? Que 80% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritos. Então, por favor, se você tá vendo esse vídeo e gostou, inscreva-se para ajudar a gente. A gente tá chegando em 10 mil inscritos e toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu!